Então, boa noite a todos. Vamos continuar aqui o nosso voo. Vamos terminar, se Deus quiser, hoje o livro de Êxodo. E a partir daí, se Deus quiser, vamos avançar livro a livro. Vamos ver uma ação, Levítico, Números, etc. E vamos fazer livro a livro para conseguir avançar mais depressa nesta abordagem pelas Escrituras, porque senão ficaremos aqui em modo de 4 anos e eu não quero isso. Quero que seja uma coisa relativamente rápida. Relativamente porquê? Porque também não quero falar rápido demais. E eu tenho-me esforçado para falar aos poucos mais devagar. Eu há dias vi um comentário de um senhor a dizer que lá no YouTube que eu gostou muito, mas não percebeu nada do que eu disse. E eu assim, epá, isto não pode ser. Eu tenho que fazer um esforço a falar mais. Foi na primeira vez que eu falei. Eu estava assustado com o que tinha para dizer e não tinha experiência em dar estes voos. Estava? E que isto também é uma experiência para o piloto. Não é só para quem está desse lado. E que Deus me ajude a falar o que é importante ser falado. Porventura até falar menos, mas falar em algumas coisas um bocadinho melhor, para que possam perceber o que é mais importante. Portanto, vamos ver então hoje Êxodo do capítulo 19 a 20. 19 a 40, peço desculpa, obrigado. Os primeiros, Êxodo fala-nos de 4 acontecimentos. Primeiro falamos da escravidão, já falámos sobre isso, depois falamos sobre a libertação. Vimos isso na última sessão, na última mensagem. Vamos ver hoje a revelação que é dada depois do Egito, materializada na legislação, as tábuas da lei. E depois vamos ver a identificação final para fora do Egito, que é confirmada pelo tabernáculo. Ok? Do capítulo 1 ao 18, vou fazer aqui um breve resumo. Na última vez que nós abordámos Êxodo, falámos sobre a escravidão, 1 a 2, missão, 3 a 4, quando Deus chama Moisés na sarça ardente e lhe dá a missão e se declara como Deus eu sou, e essa expressão eu sou foi o combustível para a libertação, não sei se recordam. Depois vemos a punição, vimos as pragas e o intento das pragas que estava por trás das pragas não era nem mais nem menos que rebaixar e anular todo o sistema de divindades, de falsa divindade do Egito, declarar Deus como Deus supremo perante todo o mundo e perante o próprio Egito. Lembram-se daquelas 3 grandes motivos para as pragas? E finalmente vimos a libertação, no fundo, desde a saída do Egito, passando pela abertura do Mar Vermelho e até chegámos um pouco depois. Não falámos sobre as águas de Mara, não tivemos tempo, porque Deus transformou também as águas amargosas em águas doces e por aí fora. Vimos todo um processo de libertação até agora o processo do sopé do Monte Sinai. E nós neste momento estamos no sopé do Monte Sinai. Não vou-vos mostrar uma fotografia do Monte Sinai, porque eu também não sei onde é que fica. Há quem diga que fica na Península Arábica ainda hoje vi. Mas não é algo que eu esteja interessado, porque se fosse importante, Deus dizia, dava as coordenadas GPS para nós sabermos. Há coisas bem mais importantes. Então nós lemos capítulo 19, versículo 1 a 3. Eu começo a ler o capítulo 19, versículo 1. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Ou seja, 3 meses depois, no preciso dia em que saíram do Egito, eles chegam ao sopé do Monte Sinai. E nessa base... Desculpem, eu antecipei-me já agora. Vamos ler do capítulo 19 ao 24, vamos ver a lei e vamos ver do 25 ao 40 tabernáculo. Ok? São os 2 temas para hoje. Eu saltei aqui um slide. Portanto, ok. Muito bem, então vamos ver então o versículo 3 a 4 do capítulo 19. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés subiu nesse mesmo monte Sinai até Deus, e Deus falou com Moisés e deu-lhe uma mensagem. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Esta era a mensagem que Moisés deveria comunicar a Israel. Versículo 4. Vós tendes visto o que fiz ao Egito e como vos levei e vos trouxe a mim. Desculpem. E como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Um pequeno parênteses. Asas de águia. Antes de mais, Deus aqui está a pedir a Moisés: Moisés, diz lá ao povo para se recordarem de quem eu sou e o que é que eu já fiz por vocês.
Fui eu que vos libertei do Egito, fui eu que vos abri o mar vermelho, fui eu que vos trouxe até aqui. Vocês não cheguem de ter medo e estar constantemente a murmurar, porque o Deus que cuidou de vocês até aqui vai cuidar de vocês até ao fim. E depois dá o exemplo. Eu transportei-vos como se fosse uma águia e vocês fossem por cima de mim. E dá o exemplo desta águia, que no original, no hebraico, significa Nesher. E esta palavra Nesher aponta para um animal que existia na zona do deserto, que é o abutre grifo. Nesher significa o animal tipo águia, tipo abutre, que ele é propentoso como uma águia, mas a cabeça de um abutre. Nesher é abutre grifo. E ele tem características únicas, que faz com que seja utilizado como um animal para representar esta realidade. Para já, tem uma propensão de asas enorme. E só isso é que poderia ser utilizado como ilustração, como podendo ser um meio de transporte para transportar todo um povo. Tal como as asas do tal Nesher, que são enormes, eu vos transportei. Mas é mais do que isso. Este Nesher, este abutre-grifo, ele tem as crias, ele sai do seu habitat fértil para ter as suas crias no meio do deserto e no meio do deserto procura alimento onde quase não existe para alimentá-las. E faz milagres no meio do deserto. E Deus está a dizer, eu sou como esse Nesher. Eu trago-vos como uma nação que está a nascer para o meio do deserto e vos alimento no meio do nada. Abram os olhos, Israel. Eu sou Nesher. Eu transporto-os nas asas do tal abutre-grifo e depois cuido de vocês como eles fazem com as crias, no meio do deserto, onde não há praticamente nada. Eu acho isto fantástico. Deus está a dizer, vocês lembram-se quando a água era amarga, eu tornei-a doce. Lembram-se quando vocês queriam água e não havia, eu dei-vos água. Lembram-se quando vocês não queriam carne, eu mandei codornizes. E dei-vos o extra do docinho, com o maná. Lembram-se quando vocês praticamente as vossas roupas não se estragam, eu tenho cuidado de vocês. Estão a ver? Eu sou Nesher. Eu sou aquela grande águia que cuida de vocês. Ponto 2. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Propriedade peculiar significa o meu tesouro especial. Este povo não se achava, na cabeça deste povo de Israel, eles ainda se consideravam escravos foragidos. E muitas vezes nós nos consideramos menos do que aquilo que nós somos. Consideramos miseráveis, fracos, sem valor. Não estou a dizer que nós devemos nos considerar como bons, porque nós não somos bons por natureza. Outra coisa é desvalorizarmos ao ponto de acharmos que não temos qualquer valor. E o que Deus quis dizer a Moisés para comunicar ao povo é: deixem-se de conversas. Vocês são tão especiais para mim que eu vos resgatei do Egito. Vocês são o meu tesouro especial. Como é que eu sei que uma coisa é valiosa? Pelo valor que alguém está disposto a pagar para resgatar essa coisa. Não é? Eu sei que, eu falo por mim, não é o meu negócio. Eu sei que quando dizem isto vale X, eu procuro lá perceber se tem as pedras YZ que justificam esse valor. Quando Deus diz que nós somos especiais, Ele diz que a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. E o que é que serviu para ser pago o valor da nossa alma? O sangue do unigênito Filho de Deus. Nós não somos também o tesouro especial de Deus? Somos também. Esqueçam aquela ideia que nós não temos valor, porque para Deus nós somos a coisa mais especial. Nós somos o seu tesouro especial. Versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. Não somos nós, por vezes? Deus, eu vou fazer isto, eu não vou falhar. Não volta e meia somos assim, mais valia não me prometermos. Mas volta e meia somos assim. E então, Deus sabia que eles não eram capazes de cumprir a lei. Estava cansado de saber. E então, já lá chegaremos um dia, se Deus quiser, mas em Deuteronômio, não vale a pena lerem, 5:29, Deus faz um desabafo e diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a ele e aos seus filhos para sempre. Deus está a dizer mais tarde: era tão bom que eles tivessem feito aquilo que prometeram quando estavam no sopé do Sinai, mas não fizeram. Ou seja, Deus nunca deseja que alguém faça errado. Deus nunca deseja que ninguém se perca. Deus nunca deseja que ninguém se dê mal. Quem me dera que fizessem para que se dessem bem. Aquela ideia que Deus no final dá-nos as coisas, mas espera que nós não façamos. Deus deu a lei esperando que não fosse cumprida. Não, Deus deu a lei porque é santo.
E a lei como para nos conduzir à graça, que já iremos ver. Mas Deus nunca desejou que fosse não cumprida. Deus sempre desejou que fosse cumprida. Quem me dera. Entendem? Paulo refere em Gálatas 3:24 que a lei nos serviu de aio. Em grego é pedagogos, é professor, como um pedagogo. Eu vou-vos dar um exemplo. A lei é como se fosse... Você é uma criança e o destino final é uma escola. E a criança tem que sair de casa para ir para a escola. A lei é aquela pessoa que vocês dizem assim, olha, tu vais ser a pessoa que vai conduzir a meu filho até chegar àquela escola. Mas o destino final, tu não és o destino final. Tu vais levar à escola. A escola é o destino final. Mas tu vais conduzi-lo à escola. A graça é assim. A graça é a escola. A lei conduziu-nos até à escola. A escola é o nosso destino final. Não é o caminho. A lei serviu para que nós percebêssemos que não a podemos cumprir, para depois, em humilhação, dizermos, Deus, eu aceito a solução que tens para mim, que é a escola. E por isso é que a lei foi um pedagogo, foi uma forma de nós percebermos que não poderemos nos salvar por nós próprios, porque Deus é demasiadamente justo e santo para nós podermos chegar lá por nós próprios. Então a lei, tal como tutor, levou-nos até à escola, que é a graça, nosso destino final. Ponto 4. Versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Sabem, quando Deus está presente, as coisas não ficam como eram. Tudo fica diferente. Inclusivamente a sua criação. Sente isso. Temo, e o que eu me preocupo é que a igreja muitas vezes não sente a presença de Deus. É mais provável que a criança... Eu estava na cama e ouvi o passarinho a cantar ao pé do meu quarto. Eu assim, impressionante, pá. É que logo de manhã, quando o sol está a nascer, tu não falhas, estás sempre a cantar. Há ali um passarinho que nunca falha. Eu procuro buscar a Deus todos os dias de manhã, mas eu acho que aquele passarinho é mais fiel seguramente que eu. Que nunca falha, está sempre ali a cantar. Eu assim, a natureza é um testemunho fantástico. E nós, se a natureza não falha, nós como seres... que somos o tesouro especial de Deus, nós temos a obrigação de nos aproximarmos a Ele por amor, por devoção. Não é por obrigação, porque Deus merece. Porque Deus merece. Mas eu queria dizer é que nós devemos ter temor a Deus. E então, Deus manifestou-se daquela forma para que o povo percebesse com quem é que estava a lidar. Porque chegou a um ponto, passados 3 meses, em que o povo não sabia bem quem era Deus. E Deus chegou a um ponto e teve de dizer, meus amigos, já chega tanta coisa que eu já fiz, eu já vos abri o mar, eu já vos fiz 30 por uma linha, e agora vou ter que passar para um segundo nível, eu vou-vos ter que vos assustar, para que vocês tremam perante mim, porque só há manifestação de mais, eu só posso manifestar, passar-vos para o próximo nível, quando vocês me respeitarem e verem como eu sou temível. E muitas vezes, irmãos, falta-nos, na igreja, a nível geral, a noção do Deus temível. Carregamos muito no Deus de amor, mas não falamos do Deus que é temível. Porque se nos lembrássemos do Deus temível, nós se calhar teríamos mais cuidado na forma como vivíamos. Vou avançar. O melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. E em Hebreus 12, 18 a 21 nós lemos. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas. Imaginem o cenário. E à tempestade, e ao sonido de trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não os falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Imaginem o terror daquele povo. O nosso Deus é assim. 19. O sonido da buzina... Ok, não sei o que aconteceu, mas eu não fiz nada. Ok, pronto, tudo bem, não interessa. O sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Sabem, por vezes nós gostávamos que Deus nos falasse em voz alta. Não precisam dizer que sim, porque eu sei que sim. Deus, qual é a resposta para aquilo? Diz lá, eu não estou a ouvir. Fala lá. Eu gostava que tu falasses como falaste lá com o Elísio. O Elísio dava um jeitaço. Sabem que nesta passagem, e neste mesmo monte em que Deus falou com voz alta, um tempo mais tarde, bastante tempo mais tarde, encontramos um Elias numa caverna, no mesmo monte, e Deus fala numa voz mansa e delicada. É verdade.
O mesmo Deus fala de muitas formas. No mesmo sítio, no mesmo monte, para uns Deus falou a gritar e para outros falou de uma forma mansa e delicada. O que eu vos posso dizer é, Deus fala de forma suficientemente perceptível para quem estiver disposto a ouvi-lo. Para o povo, tinha que ser ao grito, porque estava a precisar. Para outros que já estavam mais sintonizados, bastava uma voz mansa e delicada. A pergunta que eu faço é, como é que está o teu ouvido? É porque muitas vezes nós, quando estamos com muita cera de pecado, só à base do grito é que ouvimos. Quando estamos mais sintonizados com Deus, basta a voz mansa e delicada e nós percebemos. Mas é no mesmo sítio, no mesmo monte, Deus fala de diferentes formas. E não é por acaso que em Hebreus 1:11 nós lemos que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, lá está, Deus fala muitas vezes de muitas formas. E eu diria mais, no mesmo sítio, a pessoas diferentes de formas diferentes. Aos pais pelos profetas, a nós nestes últimos dias pelos pelo Filho. Ou seja, querem saber o que Deus diz? A voz de Deus está aqui. Hoje, a voz de Deus está aqui. Em alto e bom som, neste caso em letras, mas também audível. E nós não precisamos de mais nenhuma revelação. O que é importante está aqui. Ok? A voz de Deus está aqui. Eu estou a falar calmamente, não estou? Pronto, ok. Os fundamentos da lei. Os fundamentos da lei. Nós vemos aqui agora, vamos entrar na parte das tábuas da lei. A instituição da própria lei. Os mandamentos foram instituídos por dois grandes motivos. Dois grandes motivos. Para dar a conhecer a Deus o nosso amor, para que nós possamos amar a Deus e Deus ser o nosso amor supremo. Primeiro motivo, é uma relação vertical de nós com Deus, e para que nós possamos amar a quem nos rodeia de uma forma também não suprema, mas de uma forma máxima, horizontal. A lei foi dada para nós termos um relacionamento com mandamentos verticais e com mandamentos horizontais. Dos 10 mandamentos, 4 são verticais, dizem respeito a nós e Deus, e 6 são horizontais, dizem respeito a nós e os outros que estão à nossa volta. E não é por acaso que foram 2 tábuas da lei. Eu não sei, eu não consigo perceber o que Deus pensou, obviamente, mas será que Deus também quis materializar a ideia de que há mandamentos verticais e horizontais? Põe interrogação. Eu não sei. Faz sentido. Estas leis foram dadas no contexto da dispensação da lei. E nós lemos hoje em Romanos 6,14 que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como é óbvio, há detalhes da lei que não nos fazem mal cumprir hoje. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Óbvio. Há princípios... Mas atenção, esta lei foi dada para cumprimento, para salvação. E nós não somos obrigados a cumprir para salvação, porque o Senhor já fez tudo por nós. E vamos disso mais à frente. Ok? Vamos começar. Vamos ver os 10 mandamentos e aplicá-los a nós hoje. De forma muito sucinta. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Deus quer o exclusivo da adoração. É o que quer dizer. E hoje em dia a mesma coisa acontece. Nós muitas vezes temos deuses, sim, somos idólatras, quando o nosso centro são pessoas, quando vivemos para uma pessoa, um filho, um marido, mulher, vivemos para um jogo, vivemos para um hobby, vivemos para uma carreira, tudo isso são deuses. E a Bíblia diz, não tenham outros deuses, não coloquem o vosso coração noutras coisas a não ser em mim. E nós hoje, diria que somos, se calhar, a geração mais idólatra da história. Porque nunca houve tanta coisa que dispensasse Deus. E vocês sabem que eu estou a falar a sério. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura. Se o primeiro mandamento lida com o objeto da nossa adoração, o segundo mandamento lida com a forma da nossa adoração. Poderão alguns dizer, tudo bem. Então e se eu quiser adorar a Deus, mas com um objeto visível? Aí entra em cena o segundo. Nem para isso. Eu não posso ser contido em nada que é material porque eu sou espírito. E por isso é que Deus diz, não vale. Tens que me adorar a mim, mas tens que não é só adorar o objeto certo, tens que adorar da forma certa. E eu não quero ser adorado com objetos, nem com nada que seja materialmente visível. Porque eu não posso ser contido em nada que seja materialmente visível, porque eu sou espírito. E portanto, é errado adorar imagens de Deus, porque Deus não quer ser adorado dessa forma. Não quer, porque Deus é Espírito. Ok? Só um pequeno à parte. Aquilo que era mais valioso num lugar santíssimo, como vamos ver a Arca da Aliança, o que é que estava lá dentro? Estava alguma imagem de Deus? Não. Estava 3 coisas. Um bocadinho do maná, que é para não se esquecerem, a vara de Arão
e as tábuas da lei. O que tinha realmente valor eram as tábuas da lei. O que Deus quis guardar, e aquilo que era materialmente mais importante, era a sua lei. Isto é significativo. Nós, hoje em dia, temos a Bíblia como um tesouro ou não temos a Bíblia como um tesouro? Isso é importante. Ponto 3, terceiro mandamento. Aliás, ponto 9. Não tomarás o nome de Deus em vão. Sabem que há um tempo foi feito um inquérito anónimo e os crentes de um dado ajuntamento, eu não sei quantas pessoas foram feitas, eu não sei se este inquérito pode ser extrapolado, mas eu acho que se fosse feito em Portugal daria a mesma coisa. Qual dos 10 mandamentos é aquele que pode ser quebrado mais facilmente sem haver grande problema? Escolheram este. Não tomarás o nome de Deus em vão. Sabem que isto é grave, porque o nome de Deus é algo muito sério. Ou seja, eles pensaram nos 10 e pensaram qual era o menos mau. E disseram, dos 10, aquele que parece menos mau é este. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembram-se da última sessão do Deus Eu Sou? E Deus disse, vai, e leva apenas isto, o meu nome. O meu nome, sim, o meu nome, eu sou. Sou incomparável e sou tudo o que tu precisas. E quando nós pegamos nisto e usamos-lo em vão, é gravíssimo. Quando os antigos escreviam a Bíblia de manuscritos para manuscritos, antes de escrever a palavra de Deus, lavavam-se várias vezes. Tal a santidade que o nome de Deus tem. E nós, volta e meia, poderemos usar o nome de Deus em vão. Isso é muito grave, irmãos. Muito grave. Não é por acaso quando o Senhor Jesus faz a tal oração chamada do Pai Nosso, a primeira coisa que diz é, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado acima de tudo. Quarto mandamento. Isto hoje está difícil. Sétimo dia é o sábado do Senhor. Hoje não guardamos o sábado. Não existe qualquer obrigação ao cumprimento do sábado. Esta era uma lei para Israel. Como disse, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabem, eles na altura tinham um sábado, mas não tinham descanso. E hoje, nós não temos sábado, mas em Cristo temos descanso. Nós não precisamos de sábado, porque Cristo já é o nosso descanso. De uma forma muito resumida, além da questão de legal, de não sermos obrigados a isso, espiritualmente falando, nós não precisamos de guardar um sábado, porque o sábado apontava para um descanso, indiretamente para Jesus Cristo, e nós já o temos. E a Bíblia diz que, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, porque Ele é o nosso descanso. Nós não precisamos guardar mais sábado nenhum, porque já temos Jesus. Ok? Mais. Até aqui, mandamentos verticais. Vamos entrar nos mandamentos horizontais, que têm a ver em connosco e com os outros à nossa volta. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o segredo para famílias, para comunidades e para países saudáveis. Eu acredito que muito das trevas que andam por aí deriva de nós não honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. E quando nós não honramos, quando nós não aprendemos a honrar o nosso pai, nós nunca vamos honrar a Deus. Ou a nossa mãe. Os nossos pais foram criados e instituídos por Deus para nos preparar para sermos capazes de adorar a Deus. E quando nós, como pais, não ensinamos os nossos filhos a nos respeitar, estamos indiretamente a permitir que eles nos desrespeitem, mas estamos a fazer-lhes mal. Porque estamos a dizer-lhes que não é importante reconhecer a autoridade. E quando dissemos mais tarde, tens que obedecer a Deus, eles não vão estar preparados, porque nunca foram obrigados a submeter-se à autoridade de ninguém, nem aos próprios pais. Isto é muito grave. Volta e meia olham e falam, eles não me obedecem, não me honram. Mas nós, como os pais, muitas vezes falhámos no processo. E não pusemos os nossos filhos a se comportarem de forma que nos pudessem honrar. Como é óbvio, o filho é sempre culpado se não faz isso. E todos nós somos filhos. E todos nós temos de ter cuidado com aquilo que fazemos. Mas honrar o nosso pai e a nossa mãe é algo muito importante. Não matarás. Toda a vida humana é valiosa. Porque é feita à imagem de Deus. Nós temos o homicídio, quando retiramos a vida a alguém. Nós temos o suicídio, quando retiramos a vida a nós próprios. E nós temos o aborto. São estas três formas de morte com a ação direta do homem. E abomináveis aos olhos de Deus. E nunca nos esqueçamos. Aquele velho argumento, eu sou dono da minha própria vida. Calma. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas ou vidas são minhas. Quem é dono das vidas é Deus Criador. Calma. Só Ele tem direito a dar e a tirar. Nós não temos esse direito. Nem aos outros,
nem a nós próprios, muito menos a um ser que não tem capacidade de decisão pela via do aborto. Ok? Só Deus, como legítimo proprietário da vida, a pode tirar. E não mais ninguém. Não adulterarás. A união de um casal é algo sagrado que aponta para a união entre Cristo e a Igreja. Por isso, não deve ser manchada com a deslealdade. Quando sucede, dá-se um choque em cadeia de pecado. Eu vou-vos explicar. Peco contra Deus, peco contra o corpo, peco contra a esposa ou esposo e peco contra o esposo traído ou a esposa traída. Vocês já viram um choque em cadeia de pecado que um pecado gera? Isto é o adultério. Não furtarás. Vocês podem dizer assim, isso não é para mim. Será? Se calhar vocês vão sair daqui com a ideia que... Enfim, vou-vos dar alguns exemplos. O que é roubar? Roubar é retirar a outro algo que não me pertence. Não tenho esse hábito. Vamos ver os outros. É pedir a alguém emprestado e não devolver. Nunca vos aconteceu? Isso é roubar. É ter contabilidade manipulada. Seja pessoal, seja da empresa. Isso é roubar. É abusar do tempo de trabalho do empregado. Isso é roubar. É pagar salários atrasados e injustos. Isso é roubar. É falar mal de alguém porque estou a roubar a sua reputação. Nunca roubaram? É pecando sexualmente porque rouba a pureza de outra pessoa. É plagiar porque rouba direitos a outros. É copiar porque rouba aos que não o fazem, justiça dos resultados. Nunca roubamos? Por isso é que nós precisamos de Jesus. Porque nós nunca poderíamos ser salvos com base no cumprimento da lei, porque, não conseguiríamos cumpri-la. Estou quase no fim das tábuas da lei. Não dirás falso testemunho. Cada mandamento é um espelho de Deus. Se o adultério vai contra o Deus puro, o matar contra o Deus da vida, o fazer falso testemunho vai contra o Deus da verdade. Isto era outra análise que eu podia ter feito sobre os 10 mandamentos. Cada mandamento toca numa perspectiva do próprio Deus. Só que eu não tenho tempo para isso. E se nós somos embaixadores de Cristo, que credibilidade tenho eu de falar depois de Cristo se sou um mentiroso? Já viram a gravidade disto? Se os que estão à nossa volta nos têm por mentirosos, eu perco o chão para falar de seguir de Deus. Porque ninguém me vai ter em conta. Já viram a gravidade disto? Não cobiçarás a casa do teu próximo, etc, etc, etc. Nós devemos combater o desejo de queremos para nós o que Deus deu a outros. Ao cobiçar, nós estamos a dizer a Deus uma coisa. Deus, aquilo que tu me deste não é suficiente. Eu não gosto daquilo que tu me destes. Podias ter feito mais por mim. Acham justo dizer a um Deus que nos considera o seu tesouro especial e que faz tudo por nós? Deus, eu não gosto do que tu me destes. Porque quando nós estamos a cobiçar o que nós não temos, que o outro tem, nós estamos a dizer a Deus que não estamos contentes com o que Ele nos deu. E com isto falámos sobre os 10 mandamentos de forma ultrassónica. Ok? Próximo tópico. Que tem a ver com a parte da lei. Adoração sincera. Eu quando vejo certos vídeos e certas igrejas com grandes palcos e com grandes displays e com grandes show-off, não tem outro nome, eu fico preocupado. Porque Deus disse, capítulo 20, 25, se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Deus gosta de ser o centro das atenções no culto. E quando o centro das atenções num culto é alguma coisa que não é o próprio, está tudo errado. Quando se fala nas Jornadas Mundiais da Juventude, eu vou ter que falar, não tenho problema nenhum em falar, e o centro daquilo é o altar, está tudo errado. Estamos a falar de pedras lavradas. Quando vamos a uma igreja, a um ajuntamento, em que o show-off é os cantores, é a roupa dos cantores, é a forma como eles cantam, é as baterias e os instrumentos todos, e aquele ruído, é a parte show-off, lúdica.
tal forma que quase nem conseguimos perceber a letra, e de tal forma que quase nem conseguimos estar em comunhão com Deus no meio daquela confusão, aquilo são pedras lavradas. Aquilo não é espaço de adoração que Deus se agrade. E sabem que quando fazemos isto? Profanamos. Profaná-lo-ás. Nós profanamos a adoração. Irmãos, menos é mais na adoração. Não estou a dizer com isto que Deus quer qualquer coisa. Não. Deus quer todo o nosso coração, mas quer-o de uma forma em que qualquer pessoa que esteja à volta perceba que o centro da adoração é Ele. Nada mais que isso. Entramos agora no capítulo, daqui para a frente, 21 a 24, e encontramos, aqui, voltamente estamos a ler a Bíblia, e quando chegamos aqui ficamos atolados, porque entramos naquela parte da lei. Direitos de propriedade, coisas morais, lei alimentar, lei espiritual, e aqui, volta e meia, demoramos mais tempo a conseguir avançar na leitura. E nestes capítulos apontamos a pena de morte. Eu quero só desmistificar aqui umas coisas. Quando nós lemos no capítulo 21, 12, quem ferir alguém de modo que este morra certamente será morto, a morte aplica-se em que circunstâncias? Aqui não vemos, mas depois na Bíblia percebemos. Esta lei aplicava-se quando eu matava alguém, quando eu sacrificava crianças, quando eu raptava, quando havia imoralidade sexual de vários níveis, quando amaldiçoava os pais, quando havia feitiçaria, quando havia astrologia, quando eu queria ser um falso profeta e quando idolatrava. Nestas condições, e só nestas, havia a aplicação deste versículo. Certamente será a morte, a pena de morte. Agora, isto não faz de Deus homicida. Não. A pena de morte apenas é uma execução judicial, tendo como base princípios de justiça estabelecidos por Deus. Homicídio é alguém que tira a vida a outro por outros intentos. Mas a pena de morte tinha como base princípios de justiça estabelecidos por Deus, em que o homem sabia para o que ia. E Deus era santo. É uma forma de Deus mostrar: eu sou santo, não pisem a linha. Porque eu sei como sou amor, e que vocês são o meu tesouro especial, e que vos levo por cima das águias, e blá blá blá, aquela história toda fantástica. Eu também sou um Deus que faço tremer o Monte Sinai. E existe pena de morte, pisar nesta linha, porque há limites. Entendem? Não venham, vocês não, mas lá fora, não venham com aquela história, não, isto é verdade, não venham com a história que Deus é um Deus homicida. Não, Deus estabeleceu a pena de morte tendo como base princípios de justiça e tendo como base a sua própria personalidade de Deus, um Deus justo e santo. E aquela do olho por olho, dente por dentro, 21, 24. Sabem, lembram-se de Lameque, Gênesis 4, 23? Sabem o que é que ele fez? Desgraçado. Sabem o que é que ele fez a um homem por o ter ferido e por um homem por o ter pisado? Ele matou o homem. Então houve alguém um dia, pisou o Lameque, tzás, corta-lhe a cabeça. Feriu, se calhar empurrou, ele aleijou-se, vamos matá-lo também. Eu creio que havia isto que estava a acontecer desde há algum tempo, havia um princípio de punição desproporcionada face ao que acontecia. E Deus estabeleceu um limite. Olho por olho, dente por dente. Não é olho por cabeça. Não quer punições à moda de Lameque. É olho por olho, dente por dente. Mas estou eu a dizer. Porque a questão que se passava com Lameque, nada indica que não tenha-se passado com outros. E o facto de Deus estabelecer ali uma regra é estabelecer um limite. Um limite para a nossa... entre aspas, vingança sobre algum tipo de situação. Entramos na parte das festas. E estamos a acabar esta parte da lei. Ok? Ele quer ir para o tabernáculo. Das festas. Deus exige ao povo 3 festas. Isto mostra-nos que Deus quer que o povo de Deus se reúna coletivamente para o adorar. Deus não só exige do povo adoração individual, mas exige do povo adoração coletiva. Estabelece em Êxodo 23, 14 a 16... Podemos ler, 14 a 16. 3 vezes no ano celebrareis festas. A festa dos pães asmos, que é a festa da Páscoa. 7 dias comereis pães asmos, como tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, no chamado mês de Nissan. Não é do carro Nissan, está bem? Nele saíste do Egito e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos, que é a festa de Pentecostes. Que houverdes do trabalho, que houverdes semeado no campo, e a festa da colheita, que é a festa dos tabernáculos. Ok.
3 festas. A festa da Páscoa celebra a redenção e a libertação do povo do Egito. Ok? E o povo tinha que fazer essa festa para que nunca se esquecesse do que Deus fez por ele no Egito. Primeira festa. Segunda festa, Pentecostes. Tem a ver com a entrega dos primeiros frutos. Celebra o Deus que provê tudo. O Deus que é capaz de prover tudo. E que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando apareciam os primeiros frutos, entreguem a Deus. Como sinal de reconhecimento de que Deus, tu provês tudo. Entretanto, o resto da fruta amadurecia e tudo mais. E quando chegávamos às colheitas, havia uma nova festa. Que era a festa dos tabernáculos. Quando havia sucesso das colheitas. Em que celebramos a proteção que Deus dá. Estão a ver? Cada festa tinha um significado específico de acordo com o processo das colheitas, as 2 últimas festas, mas a primeira era individual. Não tinha a ver com isso. Tinha a ver com o Egito. Libertação do Egito. Muito sucintamente, eu queria tocar nisto e vamos para o tabernáculo. Acho que estou a ir bem na hora. No capítulo 25 a 27, nós vemos... Deixa-me ver aqui uma coisa. Ok. Vamos ter imagens, está bem? Só um segundo. Deixem estar. Pronto, não quer sair. Nós temos a implantação do tabernáculo. O mesmo consistia numa tenda de grandes dimensões. Uma tenda de grandes dimensões, aquela que está no meio. Feita sobretudo de pele. Mas também com madeira e com alguns metais. 1/4 do livro de Êxodo é sobre o tabernáculo. São 11 capítulos sobre o tabernáculo. Mais uma vez, falamos sobre o Mar Vermelho. Isso é um capítulo. Mas o tabernáculo são 11. Deus dá importância àquilo que geralmente nós não damos tanta importância. E vamos perceber porque é que o tabernáculo é tão importante. Então, leiam comigo 25, 1 e 2. Deixem-me ver. Desculpem. Damos no versículo 24, 18, antes disso, que Moisés entrou no meio da nuvem e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites a receber informação sobre o tabernáculo, ok? E no 25, 1 e 2, falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta alçada, todo o homem cujo coração estiver a mover-me voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Etc, etc. E no versículo 8 nós lemos: e me farão um santuário, ou seja, preparem-me ofertas para, em último lugar, me prepararem um santuário, que era o tabernáculo. Vamos rapidamente analisar cada um dos itens e depois eu farei a extrapolação do que cada um deles significa. Primeiro, o tabernáculo. Quando viajamos para essa Europa fora, nós gostamos sempre de viajar e conhecer as catedrais, as pirâmides do Egito. Aquilo é tudo uau. Mas se vocês olhassem para isto não tinha nada de uau, aparentemente. Porque o segredo do tabernáculo era o ocupante. O tabernáculo, como iremos ver, aponta para Cristo. E eu quero-vos dizer que o que nos torna especiais aos olhos de Deus, não é aos olhos do mundo, não é a nossa beleza, não é a nossa roupa, não é os nossos canudos, é se temos Deus dentro de nós ou não. O valor de alguma coisa está no seu interior. E o tabernáculo é a prova disso mesmo. Por fora, pelos de tudo mais, por dentro, riqueza total, glória total do próprio Deus. Ok? O segredo está no ocupante. O sacrifício. O tabernáculo tinha um muro feito de peles de 23 metros por 46 metros por 2,15 metros de altura. E uma única entrada, que era esta. Só era possível entrar num tabernáculo se trouxéssemos um animal. Ninguém estava no tabernáculo se trouxesse um animal. Era o bilhete. Ok? E já vou-vos explicar o que isso significa. Portanto, havia necessidade de entrar sempre com um animal. Sempre. Pátio. O pátio era isto que está aqui. Ok? E ao entrar, deparámos com um altar de bronze, onde era sacrificado o animal que trazíamos. Ok? E a pia, onde eram lavados previamente os animais antes de serem sacrificados. Ok? Depois encontramos a tenda, que é esta tenda que está aqui. E aqui por dentro da tenda. Tinha 4,5 metros por 14 metros. Dividida em duas secções. A primeira era o lugar do santuário, que era esta parte aqui. O véu deveria estar fechado.
Ok? Esqueçam lá isto. Mas o véu deveria estar a fechar. Nós abrimos aqui o véu para que pudessem ver tudo, está bem? E depois deste véu fechado, tínhamos o lugar santíssimo. Onde é que eu tinha? De 4,5 metros por 4,5 metros por 4,5 metros de altura, o lugar santíssimo. Aqui nós temos o candelabro, ok? Que é a menora, com 7 velas, que deveriam estar sempre ligadas. Temos também os pães da mesa da proposição, com 12 pães, em cada pão significava uma tribo de Israel. E tínhamos o altar do incenso, que devia estar sempre a funcionar, o incenso sempre a funcionar. Ok? Lugar santíssimo. Eu já falei. Lugar santíssimo. Segundo os escritos rabínicos, este lugar santíssimo, o véu estava fechado, e segundo eles, o sumo sacerdote, quando lá entrava uma vez por ano, entrava com umas campainhas presas às vestes. E com uma corda presa a ele. Sabem porquê? Porque quando de repente caísse ao chão, se acontecesse alguma desgraça, aquilo parava de se tocar. E como tinha uma corda, puxavam-no. Porque se o homem ficava lá um ano inteiro até aparecer o outro passado um ano. Isto segundo as tradições rabínicas, e que faz-me algum sentido. Eles tinham tanto pavor do lugar santíssimo que punham umas campainhas e uma corda presa ao Senhor para que, se houvesse algum acidente, pudessem retirar o corpo. Faz sentido. Dentro do lugar santíssimo nós tínhamos a Arca da Aliança, 43 cm por 43 cm por 1,14 m. Eu não estou a inventar. Eu fiz a conversão de côvados para isto, está bem? Não fui eu que de repente acordei e achei que era assim. Era feita toda de madeira e toda coberta com ouro, mas o tampo era de ouro maciço. Ok? Por cima do tampo era onde era feito o propiciatório. Por dentro estavam as tábuas da lei. O maná e a vara de Arão. O propiciatório era especial. Em inglês chama-se Mercy Seat. Eu acho que o nome é mais bem escolhido que o propiciatório. Mercy Seat. E vocês vão perceber porquê. Porque era espargido o sangue sobre o propiciatório e lá dentro estava a lei. A lei essa que não era cumprida. Que estava permanentemente a ser quebrada. E o sangue a ser espargido sobre uma lei que nunca era cumprida. Isto tem significado. Porque o Senhor Jesus Cristo também espargiu o seu sangue porque nós não fomos capazes de cumprir a lei. Entendem? E o facto do sangue ser espargido aqui em cima, onde as tábuas da lei cá dentro, isso tem um significado brutal. Brutal. Mercy Seat, eu gosto do nome. Agora, eu queria que vocês percebessem... Lá, pronto, ok. Aqui está fechado. David, diz só o que é Mercy Seat, que É a base de misericórdia. Diz-se assento, não é bem, ninguém se assenta ali. É como se fosse uma base de misericórdia. E o que o Senhor Cristo fez por nós foi uma base de misericórdia. É um fundamento de misericórdia. É pegar num sacrifício único do seu próprio Filho, vertendo o seu sangue sobre a nossa incapacidade de cumprir a lei. Lei essa que estava dentro da arca. Ok? Portanto, estão a ver? Lugar santo, menora, pães, incenso, fechado. Aqui, a Arca da Aliança. Agora, vamos mais a fundo. Tabernáculo como um espelho de Cristo. Vamos começar. Já vou explicar o que isto é, está bem? Não se assustem. Vamos começar pela... Isto está difícil hoje. Porta. A porta era aqui, ok? E só havia uma única porta. Tabernáculo igual a Cristo. O que é que Cristo diz dele próprio? Eu sou a porta. A única porta. Não havia porta aqui. Não, a porta era única. Estava bem marcada e havia apenas uma única porta. Segunda coisa. A entrada do tabernáculo estava virada para a tribo de Judá. Havia uma bandeira em cada uma dos sentidos do oeste, norte, sul, e aqui era a bandeira de Judá. Aqui estava o leão, que é o símbolo da tribo de Judá. Aqui, apesar de Judá estar aqui nesta ponta, porquê? Porque era uma tribo bélica e estava a proteger futuras entradas de inimigos. E as tribos mais bélicas estavam na ponta para proteger ameaças. Mas esta era a zona de Judá. E a porta estava na zona de Judá. E eu pergunto, o Senhor Cristo não é o leão da tribo de Judá?
Então aquele que é a porta estava justamente na zona de Judá, onde veio ser o leão da tribo de Judá, Jesus. Mais. Simplicidade. Eu não estou a pôr nada. Eu já me esqueci de pôr aqui os cliques, porque isto não funciona. Mas vou explicando. Tribo de Judá. Simplicidade exterior. Sabem o que é que a Bíblia diz de Jesus? Olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E eu pergunto, há beleza no tabernáculo? Não há. Não há. Há alguma coisa bela no tabernáculo? Não. Jesus é igual. Tabernáculo, igual, Jesus. Mais. Luz. A menora, o candelabro, permanentemente ligado, aponta para Jesus como sendo a luz do mundo. Luz permanente, permanentemente ligada. Eu sou a luz do mundo. Era a única fonte de alimentação de luz no tabernáculo. Não havia mais nada que desse luz ao tabernáculo a não ser a menora. Nada mais. Não havia mais nenhuma lâmpada. Era apenas o candelabro, que alimentava de luz todo o tabernáculo. Alimento. Pães da preposição. Eu sou o pão da vida. De repente deixámos de ver aquilo como 12 tribos de Israel, certo? Passámos a ver apenas como pão, como sendo Jesus, o pão da vida. Estão a ver o gap, a passagem da lei para Jesus? Mais. O altar do incenso. O altar do incenso fala-nos sobre a oração, em que permanentemente as nossas orações para Deus são como incenso que sobra aos céus. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, em Romanos 8,34, é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele pega nas nossas orações e escuta e intercede por nós. Estão a ver Jesus e o altar do incenso? Finalmente, véu. O véu é super curioso. Eu não trouxe aqui, mas há outras passagens que falam-nos até sobre o peso do véu. O véu era super pesado. Pelo menos do templo. Do templo mesmo, era super pesado. Foi o véu que se rasgou, não foi este? Super pesado. E rasgou-se de cima para baixo. Ok? Não era possível. Eram vários homens que tinham que puxar o véu e mesmo para o ombro. Era super espesso. A Bíblia chega a falar do escova de espessura do véu. Era super, super, super pesado e aquilo não era possível ser cortado, muito menos de cima para baixo. E nós vemos, quando Jesus morreu na cruz, aquilo que separava o lugar santíssimo do lugar santo se rasgou. Ou seja, a partir daí, já ninguém tinha que entrar com cordas, eventualmente, ou com campainhas, com medo de se ficarem lá. Porque aquilo que nos separava da justificação, porque eles iam lá para justificar, ficou aberto através da morte de Cristo. Estão a ver a beleza do véu se rasgar? E podemos hoje chegar ao Pai diretamente pelos méritos de Cristo na cruz. Tabernáculo igual ao Senhor Jesus. Aqui, importante. E as coisas não só acontecem por acaso na Bíblia. Estou quase a terminar. Já repararam que a forma como as tribos estão colocadas parece-vos o quê? Uma cruz. Isto não é brincadeira, isto é mesmo a sério. Veja na Bíblia a quantidade de pessoas que estão em cada tribo. E o sítio onde elas estão. E agora imaginem como é que isto faz. Faz uma cruz. O que é que está no centro desta cruz? O tabernáculo. O que é que está no centro da cruz? Jesus. Quem exemplo mais flagrante como o tabernáculo aponta para Jesus? Ora, imaginem, eles a perguntar a Moisés, mas por que carga de águas fazem uma cruz aqui com o tabernáculo ao meio? Não percebiam. Por isso é que isto era uma sombra. E nós hoje somos mais culpados por falhar, porque temos muito mais informação do que eles tinham. Eles na altura passavam-lhes tudo ao lado. Mas nós hoje, com a informação que temos, quando desprezamos Deus, somos muito mais abomináveis aos olhos de Deus do que todos os outros que já nos antecederam. Isto é muito grave, irmãos. Só isto devia fazer-nos pensar. Ministérios. Eu gosto esta parte eu gostei muito, sabem? Porque fala aqui da minha profissão. 31, deixem-me ver, 31, 1 a 5. Deus estabelece aqui, no capítulo 28 a 31, falamos dos procedimentos que os sacerdotes deviam ter, que roupa deviam ter, e ainda sobre os ministérios, Deus estabelece, Deus começa a incumbir ministérios. E eu gosto desta passagem,
que diz assim... Eis que eu tenho chamado por nome a Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lavramento de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para obrar em todo o labor. O homem fazia tudo. Este Bezalel tinha o ministério da arte, da joalharia e da carpintaria. Deus deu-lhe a capacidade e o ministério da arte, que ele fazia obras engastadas em arte, da joalharia, ouro, pedras, e da carpintaria. Eu pergunto-vos, quem é que disse que nós só podemos servir a Deus no púlpito, na escola dominical, ou com os jovens, ou noutra coisa qualquer? Quem é que disse isso? Eu posso servir a Deus na minha carpintaria, na minha serralharia. Eu posso servir a Deus no meu escritório. Eu posso servir a Deus em casa. Eu posso servir a Deus a mudar fraldas. Eu posso servir a Deus a cuidar de alguém que está ao meu lado. Eu posso servir a Deus de muitas formas. O que é isto de acharmos que o ministério de Deus é exclusivo a algumas coisas? Isso é errado. Este homem tinha 3 ministérios atípicos. Essenciais para a adoração a Deus. Essenciais para a adoração a Deus e que se calhar ninguém os considerava. Este Bezalel. Já não me sinto tão mal. Agora, eu vou-vos contar a história de uma crente chamada Bárbara. Isto aconteceu. Ela jogava muito bem bilhar. Então ela gostava de dizer que tinha um ministério. Ela tinha um ministério do bilhar. E eu vou-vos explicar. Então ela chegava aos sítios onde tinha bilhares e aqueles homens todos convencidos, e senhoras, e assim, olha, se eu te ganhar no bilhar, vais ter que me ouvir. 1 hora. Está bem. Ganhava. Pimba, pimba, falares de Deus. E muitos se converteram. E esta mulher ficou a ter o nome de esta és a responsável do Ministério do Bilhar. Tens trazido muita gente atrás do jogo do bilhar. Vão-me dizer, Deus não concorda com isso. Deus quer ver resultados, irmãos. E esta mulher utilizou uma capacidade que Deus lhe tinha dado, atípica, para levar outros a Cristo. E eu pergunto, há alguma coisa de errado nisso? Eu não vejo errado nisso. Não venham dizer agora tem um ministério de coisas suspeitas e que Deus vai usar esses ministérios, está bem? Eu sei que estão a meter em territórios perigosos, mas vocês percebem o que quer dizer, não percebem? Tem que haver um bocadinho de bom senso. Mas isto para vos dizer que não há ministérios certinhos. Todos nós podemos servir a Deus de qualquer forma, desde que tenhamos vontade de o servir. E quem capacita é Deus. Porque Bezalel não fez as coisas por força própria. Foi Deus que lhe deu a capacidade. Isto é muito importante. Ponto 4. Estou a acabar mesmo, desculpem. Dizem para falar devagarinho, depois dar nestas coisas. Bezerro de ouro. Enfim, eu não vou perder muito tempo. Eles fizeram o bezerro de ouro. Vemos isso no 32:4. Este é o teu Deus, ó Israel, que tirou do Egito. Fizeram um bezerro à imagem do Deus Apis, que é aquele bezerro, aquele Deus do gado que foi aniquilado nas pragas. Estão a ver? O problema do Egito. Foi preciso uma noite para o povo sair do Egito, mas foram precisos 40 anos para tirar o Egito do povo. E o que estava a acontecer era resquícios da doença do Egito no povo. E vemos também, no capítulo 32, versículo 22 a 24, que havia, já falei do problema do Egito, desculpas, em que Arão disse isto. Não se acenda a ira para Moisés, não fiques zangado comigo. Este povo é inclinado para o mal, a culpa é deles. E eles me disseram, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés. Este homem que nos tirou da terra do Egito. Eu estou a ler 32, 22 e 24. Quem tirou da terra do Egito foi Deus. E o Arão estava a repetir aquilo. Então eu lhes disse, quem tem ouro arranque-o. E deram-me, lanceu no fogo e saiu este bezerro. Mas o homem está bem, o Arão. Então os bezerros fazem-se assim. Juntamos o ouro todo, lançamos no fogo e babum, aparece um bezerro. Ele ignora que foi ele que teve a trabalhar o ouro. E teve a cinzelar o ouro. Ele não contou tudo ao Moisés. Desculpas. É impressionante as desculpas que as pessoas têm para os seus comportamentos deslocados. Nós temos sempre desculpas para justificar incorreções na nossa vida. Vou-vos citar 3 desculpas que as mais famosas nos Estados Unidos para que os polícias de operações stop encontram. Algumas. Imaginem a infração de passar um vermelho. É este o caso. O top de desculpas mais importantes que as pessoas dão quando alguém passa um vermelho e não para, são estes. Senhor Polícia, sinceramente, acha fácil parar este motor V8? Primeiro. Senhor Polícia, eu tive que parar. Não, eu estava em excesso de velocidade. Não, peraí.
Eu tive que acelerar mais para ficar mesmo à sua frente para depois poder mandar parar. Tive que ultrapassar, acelerar um bocadinho mais para ficar à sua frente para você depois atrás poder mandar parar. Tipo, o ouro chegou, manda para o fogo e sai o bezerro de ouro. Estão a ver? Senhor polícia, eu estava em excesso de velocidade porque tenho que chegar às bombas, porque as luzes já piscam. Então ele acelerou. E o clássico, estou atrasado para um funeral. Que desculpas damos para não fazer a vontade de Deus, irmãos? Que desculpas damos? Estou quase a terminar. Temos no capítulo 33 um encontro de Deus com Moisés, em que o Senhor fala diretamente com Deus e Moisés quer ver a glória de Deus. Um verdadeiro crente busca Deus e não se sacia enquanto não o encontrar. E Moisés estava assim. Moisés era especial porque não estava satisfeito com o que já tinha recebido de Deus. Queria mais de Deus. E finalmente, conclusão, eles terminam com o tabernáculo no capítulo 40 e no final terminam, e a glória enchia o tabernáculo. Estão a ver esta coluna de fogo? A glória encheu o tabernáculo. Ele foi concluído, a glória se encheu o tabernáculo. E o tabernáculo tornou-se um local de glória e o centro do acampamento. Para terminar, qual é a mensagem do Êxodo? Se eu tivesse que resumir o Êxodo numa frase, todo o livro de Êxodo, eu diria: Deus quer libertar-te do Egito, do pecado, e passar a ter o centro da adoração da tua vida. Isto é o exemplo, isto é o resumo de Êxodo. Deus quer libertar-te do Egito, que é o pecado, para passar a ter o centro. Estão a ver aquele centro da cruz? Da adoração da tua vida. E há muitos de nós que só libertamos do Egito, mas nunca pomos Deus como centro da adoração das nossas vidas. Sabe o que acontece? Ficamos sempre naqueles vales áridos, secos, permanentemente insatisfeitos. E quem sofre, sobretudo, somos nós. 2 versículos, em vez de um, eu escolhi 2, para destacar o tema de hoje. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha pessoa especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, os 10 mandamentos provam e mostram que eu devo ter uma relação com Deus de obediência. O tabernáculo mostra-me que eu devo ter uma relação com Deus de adoração. E estes são os 2 elementos essenciais à fé. Que o Senhor nos abençoe.